Feliz 2024 e feliz Dia da Mentira. Sabe por que hoje é o Dia da Mentira, John? Porque 1º de janeiro é a data que as pessoas mentem mais para si mesmas, colocando uma série de metas para resolver a vida, quitar dívidas, começar a investir, lançar um negócio próprio, gravar um curso online, arranjar namorado, namorada. Enfim, o pessoal coloca 1000 metas e, como em todo ano as pessoas fazem a mesma coisa, lá pro meio do ano elas veem que não vai dar para fazer quase nada daquilo que elas se propuseram no início. E justamente para evitar que você caia nesse tipo de armadilha, eu vou passar neste vídeo duas técnicas, duas ferramentas muito poderosas que eu uso para traçar e acompanhar as minhas metas. E na maior parte do tempo elas dão muito certo, desde que eu esteja realmente comprometido com o processo. Assista o vídeo para saber do que eu tô falando. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini. Antes de mais nada, quero desejar um ótimo 2024 a todos que acompanham o canal, que vocês tenham muitas felicidades, muitas realizações, que seja o melhor ano das vidas de vocês até então, sendo suplantado apenas pelos anos que virão depois, que 2025, 2026 e assim por diante sejam ainda melhores. Inclusive, para você que é brasileiro e mora no exterior, quer começar o ano bem, aprendendo a investir de onde você estiver, pode ser nos Estados Unidos, algum país da Europa, África, Ásia, Oceania, com um curso feito especificamente para você, que vai te ensinar como funcionam os impostos no seu caso específico, você que não é mais residente fiscal aqui no Brasil, que mora e paga impostos em um outro país. No dia 15 de janeiro, nós abriremos inscrição para a 3ª turma do Viver de Renda no Exterior, um curso ministrado pelo Fábio Fares, monitor do Viver de Renda há mais de 10 turmas, analista com mais de 25 anos de experiência no mercado, que atualmente mora nos Estados Unidos, e no Viver de Renda no Exterior, ao longo de 8 semanas, junto com uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas do aluno, você terá acesso a uma série de aulas para aprender a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, investindo de qualquer lugar do mundo, de maneira a conseguir constituir um portfólio internacional. Ao longo das últimas 2 turmas já tivemos alunos de mais de 40 países. E no link que está na minha descrição, além das informações do curso, você pode ver vários depoimentos do pessoal que fez parte dessas 2 turmas. E aí fica o convite. No dia 15 de janeiro abrimos inscrição, sendo que há bônus para os primeiros inscritos. Portanto, você brasileiro que mora fora do Brasil, ou até estrangeiro, muitos portugueses, por exemplo, fazem um curso, fica o convite. Faça parte da 3ª turma do Viver de Renda no Exterior. Entrando agora no assunto do vídeo, e já começando com uma citação poderosa de um filósofo que eu gosto muito, Sêneca, filósofo romano que viveu no século I depois de Cristo, o homem mais rico da sua época. Sêneca tinha uma fortuna estimada em 300 milhões de denários, sendo que no começo um denário era o pagamento por um dia de trabalho, ou seja, tinha 300 milhões de dias de trabalho na fortuna dele. E esse filósofo, o expoente do estoicismo romano, veio antes do Epiteto, antes do Marco Aurélio, ele dizia que para um homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Ou seja, se você não tem uma meta para definir para onde você vai, você acaba fazendo esforços dispersos que podem não te levar a lugar nenhum. E eu, inclusive, sou o resultado das metas que tracei lá atrás. Quem me acompanha no canal aqui há mais tempo deve saber. Mas quando eu tinha 20 anos, eu era cadete do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras, numa dinâmica de grupo do 2º ano, quando perguntado por um major psicólogo sobre aquilo que eu queria para minha vida nos próximos 10 anos, no futuro, eu respondi que eu queria ter 1 milhão até os 30 anos. E na época, todo mundo nessa dinâmica de grupo riu de mim. Inclusive, esse major, ele falou: Perini, não é querendo te desanimar, mas militar não fica rico, né? E eu pensei, como que não fica? É simplesmente a ação de juros compostos. É dar tempo ao tempo que o resultado um dia irá chegar. Depois, quando eu entendi melhor o conceito de inflação, eu alterei essa meta, porque vi que 1 milhão com 30 anos era muito diferente do milhão de quando eu tinha 20, e é radicalmente diferente, por exemplo, do milhão de 94. Para você hoje ter uma quantia que tem o mesmo poder de compra de 1 milhão 94, são quase 7 milhões, por exemplo, mas a definição dessa meta foi aquilo que balizou os meus esforços feitos ao longo dos próximos anos. Quando eu ia fazer uma escolha, geralmente eu pensava, isso contribui ou não para o atingimento dessa meta? Contribui, então deve ser uma escolha boa. Não contribui, então, por mais que seja interessante, isso aqui não é para mim. Graças a essa meta, por exemplo, eu tomei a decisão de não trocar de carro durante 6 anos. E aí, quando eu troquei por um modelo mais simples. Troquei o C3 preto por um Renault Clio vermelho, 2 portas, sem direção hidráulica, que era 2 anos mais novo. Mas como meu C3 era completo, eu consegui vender o C3 por 16 mil na época e comprei esse carro por 14, sobrou 2 mil ainda. E isso enquanto vários amigos meus trocavam seus carros por modelos cada vez mais caros, né? O pessoal tinha Honda Civic, eu tinha o Clio. O pessoal tinha Nissan Frontier, eu novamente tinha o Clio. Então era uma grande discrepância, mas porque eu tinha um objetivo, que foi atingido. E depois que eu atingi esse objetivo, como minha esposa diz de vez em quando, ela já falou isso no podcast O Sócio em certos momentos, dinheiro no bolso dá coragem. A gente teve mais coragem para poder empreender e isso acabou me trazendo até aqui. Tudo por conta de uma meta que eu defini com 20 anos e que continuei acompanhando ao longo do tempo. E daí vem a importância de metas bem estruturadas. E todo mundo sabe que ter meta é importante. Prova disso é que no dia 1º de janeiro
janeiro, como eu brinquei na introdução, é o dia da mentira. Todo mundo define 20 metas para si mesmo. E o que eu vou te explicar nesse vídeo são as duas ferramentas que eu particularmente uso para definir minhas metas. E depois eu vou passar umas considerações gerais também sobre o uso das ferramentas, para que você possa realmente utilizá-las naquilo que é mais importante. E o primeiro é que muita gente chama de meta aquilo que é apenas sonho, porque simplesmente é muito subjetivo. Por exemplo, minha meta é ser feliz. Tá, mas o que é a felicidade? Há uma série de tratados filosóficos muito antigos que tentam discutir esse tema, desde Platão até filósofos modernos. Ou o cara coloca uma meta, quero ter minha casa própria, mas não tem um prazo. Então parece que vira quase um sonho e não uma meta realmente que gere um comprometimento. De modo que para que você tenha realmente uma meta, é interessante que você a trace com o auxílio de uma ferramenta chamada SMART. Esse conceito do SMART ele foi criado em 1981 por um consultor norte-americano de nome George T. Doran, quando ele publicou um artigo chamado There is a Smart Way to Write Management Goals and Objectives, ou seja, existe uma maneira inteligente de estabelecer metas e objetivos. E nesse SMART, cada letra desse acrônimo representa uma palavra, que originalmente vem do inglês, mas ficou bem parecido no português. O S, por exemplo, seria de specific, ou seja, aquilo que é específico. Metas têm que ser específicas, objetivas e não subjetivas. Eu quero ficar rico, isso é objetivo? Não, é subjetivo. O que é riqueza? Eu quero ter 1 milhão, isso é objetivo? É, dinheiro é contável, você consegue contar, então isso é objetividade. O M seria para aquilo que é mensurável, e esse mensurável já te dá um critério daquilo que é objetivo, né? Dinheiro, por exemplo, é mensurável, riqueza através do dinheiro é mensurável. O A é para atingível, porque de nada adianta você colocar uma meta de ficar bilionário em 1 ano partindo do zero, isso não é atingível. Ah, mas fulano conseguiu, então deve ser 1 em 8 bilhões de pessoas que conseguiram isso no prazo de 1 ano. Não dá, então você tem que ser razoável. Qual seria um bom marco para saber se algo é atingível? É ver se outras pessoas já conseguiram fazer aquilo, um número relevante de pessoas. Correr abaixo de 10 segundos é atingível? É. Quantas pessoas fazem isso no mundo? Pouquíssimas. E geralmente com anos de treinamento. Então você não pode definir uma meta dessas para um período de apenas 1 ano, por exemplo. O R seria para aquilo que é relevante, ou seja, não vale a pena usar o SMART para aquilo que não tem tanto peso assim na sua vida. Também tem gente que bota o R como algo que seria realista, mais um critério para ser atingível, aquilo que eu já expliquei no item anterior. E o T seria uma parte muito importante. As metas têm que ser time-based, ou seja, elas têm que ser temporais, elas têm que ter um marco final. E por que isso acontece? Eu não sei se você já participou de uma corrida de rua. Se nunca correu, fica aqui a sugestão. Corra pelo menos uma vez para ver como é. E aí você notará um comportamento interessante do pessoal que participa da corrida. Sobretudo o pessoal que é corredor mais amador. E nisso eu me incluo. Na partida da corrida, o que o pessoal faz geralmente é ir com muito gás. Eles estão muito motivados. E a mesma coisa acontece com qualquer tipo de meta que você traça no começo do ano. Geralmente você começa muito motivado. No meio da corrida, o pessoal dá aquela morrida. Muitos andam, alguns até desistem. O pessoal que já está mais acostumado continua correndo, mas diminui um pouco o pace. E no final da corrida, principalmente quando eles estão próximos da linha de chegada, o que acontece é que geralmente você tem um sprint final. O pessoal dá aquela forçada para passar bem na foto da linha de chegada. Puxa aquela última força para dar aquele gás a mais, não se arrepender de não ter feito tudo que podia. E esse é o efeito de ter uma linha de chegada para sua meta. Isso te obriga a, vendo o prazo chegar, tentar fazer mais. Principalmente se você ainda está no jogo, você definiu bem o pace para atingir a sua meta. Se está muito distante, às vezes não tem, mas se está próximo, só um pouquinho atrás, você faz mais para conseguir cumprir aquela meta. Novamente, eu sou o retrato disso. Já faz 3 anos que eu defino metas de treino para mim. Eu comecei definindo metas de 210 treinos por ano. Depois, quando batida, eu aumentei para 240, bati também. E em 2023 eu coloquei 270 dias de treino. E também consegui bater, mas assim, ó, foi suado. Foi praticamente no último dia do ano, porque também eram 270 dias de treino entre 365 possíveis. Eu viajo, tenho compromisso de trabalho, tenho uma agenda corrida. Só que o ponto é que no ano anterior, quando eu tinha 30 treinos a menos, quando que eu bati essa meta, Thales, sabe? No último dia. E no ano anterior era 210 treinos, sabe quando que eu bati essa meta, John? Também no último dia. Ou seja, eu aumentei a meta e continuei batendo sempre no último dia. Por quê? Porque eu vi a linha de chegada, eu falei, caramba, tá ficando difícil, então treina vários e vários dias seguidos. Porque eu lembro que eu defini como regra não poder ter 2 treinos em um dia. Essa meta ela foi colocada para me obrigar a treinar com uma certa regularidade diária. E tendo a linha de chegada, eu me esforçava para cumprir a meta. E nos últimos anos eu consegui. Ou seja, se não tem prazo de chegada, não é meta. É sonho, é um desejo. Mas não te obriga a essa força final. E logicamente, para deixar mais claro como funciona o SMART, eu vou colocar aqui um exemplo de uma meta financeira que você poderia colocar para si mesmo nesse ano. Vamos supor que você, que não tem nada guardado, mas que felizmente também não tem dívidas, decida, após acompanhar aqui os
vídeos do canal que quer, ao final de 2024, ter 30 mil reais guardados. E aí você pode contar com uma ajudinha do mercado de rendimento, outros já podem definir, não, o que vier do mercado eu conto como algo a mais. Agora, eu particularmente quero guardar os 30 mil, ou seja, eu quero poupar e investir esse dinheiro e poder falar, esse mês, por exemplo, eu mandei quase 3 mil reais para o meu investimento. No outro mês, 2 mil, porque foi um pouco menos. No outro, um pouco mais. Então, como que ficaria essa meta dentro do Smart? Guardar 30 mil até o final de 2024. Veja, ela é específica? Sim, são 30 mil reais. É uma quantia bem definida. Ela é mensurável? Lógico que sim. Falamos de dinheiro. O dinheiro é contável. Ela é alcançável? Sim. Várias pessoas que você conhece conseguiriam fazer isso. Inclusive, alguns amigos seus já devem ter feito, ganhando mais ou menos a mesma coisa que você. Ela é relevante? Com certeza ela é relevante. Sair de 0 para 30 mil é algo importante. É iniciar a sua poupança, os seus investimentos de longo prazo que um dia poderão, inclusive, te aposentar com mais qualidade de vida, para que você não dependa apenas de previdência pública. Há vários vídeos aqui no canal falando sobre o quão grave é a situação da previdência pública, sobre como ela deve piorar com o passar do tempo, de modo que não é prudente depender apenas dessa previdência. É muito mais interessante que você construa um patrimônio que consiga te sustentar durante a sua velhice. E por último, aquela parte mais importante. Ela tem temporalidade, ela tem um prazo final? Sim, o prazo é 31/12 de 2024. Ou seja, ela passou em todos os checklists do Smart. Ela de fato é uma meta. Tá, Bruno, ela tá definida, mas e agora? Como que eu faço para cumprir essa meta? E aí nós vamos para a segunda ferramenta, que tem o nome de Grow, G-R-O-W, também do inglês. Ela foi criada em 1980 por John Whitmore, um ex-piloto de corridas. E o objetivo dessa ferramenta criada por ele, dessa técnica para você categorizar aquilo que você vai fazer para atingir um objetivo, era melhorar o desempenho e aumentar o aprendizado no trabalho. E o que é cada letra desse acrônimo no Grow? Novamente, as definições vêm do inglês. O G seria de goals, dos seus objetivos. O R seria a sua realidade inicial. O O seriam as opções que você tem para sair dessa realidade rumo ao seu objetivo. E o W seria aquilo que você vai decidir fazer. É o seu will. Também você pode usar para responder perguntas, né? O que, what, quando, when, até um how, né? Como você vai fazer. Então esse W é para isso, é definir o seu caminho. De modo que, voltando para aquela meta Smart, ter 30 mil guardados até o final de 2024. Então, essa meta Smart é o seu objetivo, é o G. Qual é a sua realidade hoje? Como eu disse, você felizmente não tem dívidas. Tem gente que terá dívidas. Então a pessoa não sai do zero, ela sai do menos alguma coisa. Até porque vamos lembrar que, como geralmente os juros das dívidas crescem mais do que o retorno dos investimentos, a prioridade para quem está endividado, guardadas algumas exceções, é quitar a dívida. Que exceções são essas? Daquelas dívidas que têm uma taxa de juros baixa comparado ao retorno dos investimentos. Por exemplo, um FIES, aquele financiamento estudantil feito pelo governo para muita gente, ou um financiamento com uma taxa muito baixinha, lá do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou feito durante a pandemia, quando as taxas estavam mais baixas, ou até um financiamento de uma taxa alta enquanto o retorno da renda fixa é muito alto. Então tem que ver, né? Mas no geral aqui eu vou adotar o exemplo daquela pessoa que não tem dívidas. Então a realidade dela, ela tá saindo do zero, ela não tem nada investido e ela quer chegar até os 30 mil. A realidade também contempla outros pontos, né? Essa pessoa tem conhecimento financeiro para sair do zero até 30 mil? Bom, como é em grande parte guardar dinheiro, sim, todo mundo sabe guardar dinheiro. O ponto é, ela consegue fazer isso hoje? Talvez não. Então isso tem que estar na sua realidade. Depois de conseguir, ela consegue investir para que os rendimentos possam colaborar com essa meta, naqueles que quiserem botar os rendimentos dentro disso? Talvez não. Então tem que correr atrás de educação financeira também. Essa realidade é o seu diagnóstico. É uma anamnese da sua situação financeira. Depois nós vamos para as opções. Porque se você não tem educação financeira, você tem a opção de correr atrás disso. Se você não sabe montar um orçamento, você tem sugestões e livros e cursos que podem te indicar um caminho. Se você não sabe investir, há locais onde você pode aprender a investir, há profissionais que você pode contratar para te auxiliar nisso. E depois de vistas as opções, aí você tem a decisão. O que você vai fazer é o will. Para onde você vai? O que, quando? De modo que, periodicamente, você pode colocar essa meta dos 30 mil até o final de 2024 novamente dentro do Grow e, dependendo do que você já fez, esse seu W will vai mudar. Ah, já corri atrás de educação financeira, já sei ter o meu orçamento, já sei poupar, agora é aprender a investir. Já aprendi a investir o básico, agora é aprender o funcionamento do mercado. Bati minha meta em 2024, agora é definir uma outra em 2025. E aí veja que essas duas ferramentas, o Smart e o Grow, você pode usar ano após ano. Conseguiu os 30 mil em 2024, aí você tem a meta de 2025, agora você quer ter 60 mil. É basicamente repetir o que você fez em 2024. Ah, você quer ter 70, é um pouquinho a mais de esforço. Você quer ter 100, aí já é um crescimento maior, vai te obrigar a outras coisas. Talvez
só poupar o que você já ganha não seja suficiente, vai ser necessário ganhar mais dinheiro. Então a definição da meta vai balizando as suas ações. E essas duas ferramentas vão te ajudando a decidir os próximos passos. E aí, como dicas finais para que você possa se concentrar naquilo que é mais importante, usar melhor essas ferramentas, eu lembro que até se você pega o Sol, o astro, né, a estrela que ilumina o nosso sistema solar, a luz dele quando está dispersa, ela ilumina. Mas se você pega uma lupa e concentra essa luz, você consegue botar fogo nas coisas. Ou seja, a concentração, o foco, acaba aumentando o potencial, acaba melhorando os resultados. De modo que, como primeira dica geral, eu digo para você definir um número pequeno de metas. Eu acho que esse é o principal erro que as pessoas têm no começo do ano. Elas querem ter 10, 20 metas. Quando, na verdade, por um período temporal tão curto, um ano, elas deviam ter um número de metas menores. Já para períodos maiores, 10 anos, elas poderiam ter muito mais metas. Só que vejo que o comportamento do ser humano é meio paradoxal, porque para um ano ele bota muitas metas. Agora, quem você conhece que tem objetivos sérios, definidos, temporais, que passam no Smart, que já foram colocados num Grow para ver para onde a pessoa vai, com metas de 10 anos? Pouquíssimas pessoas. Acho que esse foi o meu diferencial lá atrás. Eu tinha uma meta de 10 anos. Eu tinha 20 e com 30 eu falei, eu quero ter 1 milhão. Depois eu mudei para eu quero viver de renda. O que, quando colocado no Smart, me dava uma quantia específica, que era simplesmente aquilo que eu precisava para me sustentar, que eu tirava do salário. Quando viesse no meu patrimônio, eu estava vivendo de renda. E diga-se de passagem, foi até menos de 1 milhão. 880 mil eu conseguia fazer isso já. A segunda dica vem justamente daquilo que eu acabei de explicar. Não se limite ao prazo de apenas 1 ano. Não caia nessa de superestimar o curto prazo e subestimar o longo. De modo que eu acho muito interessante que você tenha pelo menos uma meta para os próximos 10 anos. Se quiser uma sugestão, adote uma meta financeira. Até porque, como o dinheiro é meio de troca, se você tiver dinheiro, você vai poder trocar isso, esse recurso, por tudo aquilo que está à venda. E quase tudo está à venda, ainda que não tenha uma placa com preço. E essas metas grandes, você tem que tentar quebrar em metas menores. Porque se eu coloco uma meta de ter 1 milhão em 10 anos, por exemplo, como 10 anos é muito tempo, se eu não faço um acompanhamento ano a ano, o que vai acontecer é mais ou menos aquele comportamento de monografia. O que eu quero dizer com isso? Você está no último ano da faculdade, tem que fazer monografia, você tem um ano inteiro para isso e você não começa a fazer em janeiro e em fevereiro, você vai adiando até que aquele marco temporal de entrega da monografia te obriga a fazer com mais pressa no final. E acaba que você fica meses e meses enrolando para fazer no final tudo meio mal feito com 30 dias. Só que diferentemente do que acontece na monografia, onde é possível fazer isso, com investimento, com emagrecimento, você não consegue esse grande resultado num período tão curto. É muito mais difícil. É necessário dar tempo ao tempo. Não dá para engravidar 9 mulheres esperando que nasça um bebê em 1 mês. Não dá. A única maneira de ter o bebê é tendo feito 9 meses antes, né? Mais ou menos, né? Tirando os que nascem prematuros. Mas esse é o ponto. Quebre essas metas grandes em metas menores e vá acompanhando a evolução delas. Vá traçando as correções de rota. Lembrando que nada te impede também de, nessas correções, acabar alterando certos objetivos. Porque vamos lembrar que dentro do Smart você tem aquele R para aquilo que é relevante. Então, se você vê que uma meta perdeu relevância na sua vida, pode ser que não seja mais interessante persegui-la. Não vale o custo, não vale o preço do foco que é caro que você vai colocar naquilo e você poderia direcionar para outros projetos. Então eu, por exemplo, não tenho medo de mudar os rumos se eu ver que eu não estava num rumo que não fazia mais sentido. E aconselho que você faça justamente o mesmo. Inclusive, se quiser compartilhar as metas que você definiu para esse ano aqui nos comentários, elas serão bem-vindas, podem servir de exemplo para outros seguidores aqui do canal. E para quem quiser saber as minhas metas, eu sempre coloco lá no Instagram. Basta me seguir em Bruno_Perini. Te espero lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.